Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy e é fácil legalizar o aborto depois de já ter nascido. Meu nome é Davi e eu acho que é melhor a gente abortar esse episódio. Meu nome é Israel e nosso podcast, nossas regras. É isso aí, dá-lhe pau. É isso aí, pessoal, a gente tá de volta depois de uma semaninha aí de folga. Na semana passada a gente não teve podcast por causa do ano novo. A gente não conseguiu gravar ali, tava todo mundo numa folguinha, um descanso merecido depois de 2 meses de gravação toda semana. O tema de hoje, como vocês já perceberam aí no título do podcast, né? A gente vai estar falando sobre o aborto, por causa do rebuliço aí, né? Que tá tendo, por causa que na Argentina foi aprovada a lei ali do aborto até a 14ª semana de gravidez, né? A 14ª semana do feto. E aí a gente vai estar discorrendo aí sobre esse assunto para que nós possamos entender o ponto de vista do cristão sobre esse assunto, o que a Bíblia vai trazer sobre esse assunto também. Vamos dar alguns exemplos aqui e a gente vai conversando e esperamos que a gente possa agregar alguma coisa na sua opinião aí sobre isso. E eu já chamo então o Davi para iniciar aí o nosso assunto e pode ir, a bola tá contigo. Fala, meus amigos. Cara, foi interessante tu abordar essa primeira parte falando do cenário da Argentina, que na verdade é um cenário recente, porque quem está acompanhando as notícias sabe que recentemente, agora na quarta-feira, o Senado argentino ele aprovou a legalização do aborto. E cara, foi, digamos assim, que para muitas pessoas na Argentina foi quase que uma vitória. Eu não sei se vocês viram, acho que teve algumas fotos que rodou aí pelas mídias aí, sim, tipo do pessoal comemorando, festejando. Sim. Saíram pra rua, tudo coisado. Cara, é como se fosse uma festa à morte, cara, porque por mais que a gente queira pensar de uma maneira cristã, de uma cosmovisão cristã, o aborto, e entender ele através de uma cosmovisão cristã, a gente tem que entender que antes de tudo, o aborto ele não está relacionado somente ao cristianismo. Ele não está relacionado somente àquele que é cristão. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o aborto, a gente tende a pensar nos grupos de discussões em relação ao aborto. Então a gente pensa que o quê? Que quem se preocupa com o aborto deve ser somente aquele que é religioso. E por mais que a gente pense dessa maneira, a maioria das pessoas que estão falando sobre o aborto, tirando, claro, as pautas políticas, é religioso. Só porque o aborto ele não é uma questão religiosa. O aborto é uma questão que deve ser entendida de maneira humana, cara, porque a gente está falando sobre vida, e quando a gente fala sobre vida, a gente não está falando sobre uma coisa que é uma doutrina religiosa, a gente está falando sobre vida, cara, e vida abrange a todo mundo, desde um ateu a um não religioso. Então eu penso que a gente deve entender o aborto nessa nossa conversa que a gente vai desenvolver nesses próximos minutos, entender o aborto não como uma questão religiosa, mas entender o aborto como uma questão humana, entendeu? Uma questão que a gente deve entender de maneira humana. Porque se a gente entender só de uma questão religiosa, a gente vai ficar aqui, ou uma questão científica, a gente vai ficar aqui só debatendo sobre teoria e sobre o que tá, o que não é, que é errado, que não é errado, mas a gente tem que entender de uma maneira humana. Porque quando a gente entende como maneira humana, que o aborto ele é errado por razões racionais e não por razões simplesmente religiosas, mas razões tangíveis, razões racionais, mesmo que um ateu possa acreditar nisso, porque tem ateus que acreditam que o aborto é errado,
Eu acho que a gente vai começar a evoluir na nossa discussão, tanto no cenário nacional como no cenário internacional em relação ao aborto, cara. Eu acho que o que mais choca a gente, assim, quando a gente vê a descriminalização ali do aborto, né? É como as pessoas não enxergam que o bebê que tá lá dentro da barriga é uma vida, né? As pessoas não entendem que a partir do momento que a mulher ficou grávida, desde a primeira semana, a vida já foi dada ao bebê, cara. Ele já tem vida, ele já tá se desenvolvendo. E daí ali na Argentina, né, eles legalizaram... Oh, meu Deus do céu! Legalizaram o que eles aborto. têm um sério problema com palavras. Não, às vezes dá uma trancada aqui, meu Deus do céu. Eles legalizaram... não consigo. Eles permitiram ali o aborto até a 14ª semana de gestação, cara. E se tu for pesquisar como o bebezinho ali, né, o feto tá na 14ª semana, cara, ele já tá completamente formado. A partir da 14ª semana ele começa a formar os órgãos, mas ele já se mexe, ele já tá crescendo até unha, já pode ter até cabelo já, ele já tá inteirinho. Ele é pequenininho, mas já tá inteiro, sabe? Ele já é um serzinho, ele já se mexe. A mãe pode não sentir porque ele é muito pequenininho, ele tem uns 5, 6 centímetros, assim, então ele é pequeno e a mãe não sente. Só que, cara, ele já tá completamente fornado, já tá se mexendo, sabe? E daí a pessoa vai lá e mata, mano. Vai lá e mata aquilo. Teve até um vídeo que eu vi, cara, nossa, sensacional. De um cara que foi pra rua e ele... pra justamente perguntar sobre essa questão do aborto, né? É o Francisco? Não sei, ele foi, eu vi e não lembro onde é que eu vi, se foi no WhatsApp, me mandaram. E daí ele chegava pras pessoas assim, perguntava, tu soube aí da questão do aborto até a 14ª semana, o que tu acha? As pessoas falavam assim, não, eu sou a favor, eu acho que é certo, acho que tem que permitir o aborto mesmo, e é isso aí. E daí ele pegava e fazia assim, tu já viu como é que é feito um aborto de 14ª semana? Daí as pessoas, não. E daí ele mostrava o vídeo para as pessoas, assim, de como era feito o aborto na 14ª semana, e as pessoas não conseguiam terminar de ver o vídeo, cara. As pessoas que eram a favor pegavam e diziam assim, mas o bebê já tá formado, como é que eles podem matar um negócio desse? E as pessoas, depois de ver o assassinato acontecendo, mudavam de opinião e diziam que não queriam mais falar com ele, porque provavelmente entenderam aquele assassinato, né? Então eu acho que a questão das pessoas que são a favor do aborto é principalmente porque elas não conseguem entender que o aborto é a finalidade de uma vida. Do mesmo jeito que a gente fica chocado quando vê um assassinato, a gente também tem que ficar chocado quando vê um aborto, mas como é algo que a gente não vê, como é algo assim que é mais, digamos, escondido, né, entre aspas, algo mais discreto, parece que não é tão ruim, mas é ruim do mesmo jeito. E eu acho que a ignorância das pessoas é justamente em relação a isso. A gente nem entrou ainda na pauta de Bíblia, de cristianismo. A gente tá falando só de racionalidade humana. As pessoas não conseguem entender que aquilo ali é uma vida, cara. E isso não consegue entrar na minha cabeça. Mas sabe qual é a questão, cara? A questão é que o aborto, cara, não só no cenário brasileiro, mas no cenário mundial, ele é tratado de... Ele não é tratado como se fosse, de fato, uma vida que estivesse presente ali. Como se a gente estivesse tratando sobre a vida. Por quê? Porque o princípio que eles utilizam para o aborto, ou para a legalização do aborto, por exemplo, na 14ª semana, é a questão daquela grande pergunta, né? Aonde começa a vida humana? Então, toda a questão do aborto, ela gira em torno disso. Aonde começa a vida humana? Então, a gente vai ter várias teorias. A gente vai ter teoria que vai dizer que a vida humana ela começa na concepção. A gente vai dizer que a vida humana ela começa quando o coração bate, quando tal não sei o quê. Enfim, quando o sistema nervoso ele está sendo gerado. Então, a gente tem várias teorias que rodeiam isso, tentando dizer que a vida humana ela acontece quando acontece tal coisa. Mas isso é muito perigoso, cara. É perigoso por quê? É perigoso porque... eu não sei se... teve eu acho que faz tempo, cara, eu ouvi isso falando sobre um grupo de pessoas que entraram com uma requisição na ONU pedindo... eles fizeram uma lista de animais e eles queriam que esses animais fossem reconhecidos como pessoas. Então, assim,
Chega a ser engraçado, cara, mas é que olha qual é a lógica. Olha qual é a lógica. Uma organização mundial de países, uma aliança de países, beleza. Aí tu vai lá e tu faz uma lista de animais que tu quer que seja reconhecido como pessoas, que tenham direito de pessoas. Imagina se, por exemplo, a ONU, que, cara, enfim, vai lá e realmente dá um parecer positivo para isso, fazem uma assembleia extraordinária, votam a favor tal e consideram aquilo como pessoas. Começa a aparecer um cachorro andando de moto. Não. De olhar na rua, tá um cachorro passando de Mas olha, uma bis elétrica. Olha como é que... olha como a questão é perigosa, cara. Porque o que eu tô querendo dizer? Que o ser humano, ele tenta... ele de alguma maneira, ele tenta ditar aquilo que é humano e aquilo que não é humano. Então, por exemplo, se eles dissessem que certos animais são humanos, olha qual é o poder que o ser humano tá tendo para querer dizer que algo é humano e que algo não é humano. É por isso que entra a questão do feto. Tipo assim, quem é o ser humano para, em uma lei, decretar? É claro que é um consenso, é uma voto, como por exemplo o parlamento, o Senado ali argentino, tiveram voto e tudo mais. Mas, enfim, como se fosse várias pessoas dizendo que até aquele certo ponto, até aquele certo momento é humano. A partir daquilo não é humano. Cara, isso não existe, mano. Isso não faz sentido, porque a gente tá tratando sobre questões que não são palpáveis. A gente tá levando isso para um debate teórico, cara. E vidas não são teóricas, a gente tá tratando sobre vida. E quando a gente trata sobre vida, a gente tem que trazer pra questão racional, pra questão que, cara, tu tá falando sobre vida, mano, isso tem que ter algum sentido pra ti. Tu não pode definir o que é vida e o que não é vida, entendeu? Eu acho que essas pessoas que trazem justamente esse debate é porque eles não esperam a contraproposta de que eles assim, não, a vida eu considero que começa a partir de tal coisa e tem que ter isso. Mas eles não esperam que eu possa dizer, tá bom, então eu não considero que tu tenha vida porque tu não concorda comigo. E eu posso pegar e voltar esse argumento pra ele. Só que não faz sentido, porque eu já vi ali várias teorias, né, de que o ser humano, né, a pessoa começa só a partir do momento que desenvolve o cérebro, que desenvolve os órgãos. Antes disso é só um feto. Só que, cara, a gente tá falando de vida. Se o feto, se o bebê já tem a proposta de desenvolver o órgão desde lá da concepção, se ele já tá em desenvolvimento, a vida já tá acontecendo. Como é que a gente vai dizer que não há vida em algo que já tá se desenvolvendo? Como assim? Algo que é morto não evolui. Se a gente morrer, o nosso corpo vai parar de evoluir, o nosso corpo vai começar a apodrecer. Mas não, ali tem vida, ele tá evoluindo, ele tá se criando, tá formando o corpo, tá formando os órgãos. Então não tem como não ter vida, mano. Esse negócio de pegar e pensar, não, a vida é só a partir do momento em que o bebê alcança o seu estado racional. Pô, beleza, então a gente pode considerar a vida só quando a criança já tem um ano de idade, porque daí ela começa a conseguir andar, começa a falar as primeiras palavras, porque antes disso, o bebê é totalmente dependente, ele não tem raciocínio, ele não consegue raciocinar, ele tá descobrindo tudo. Então esse tipo de argumento eu não aceito, cara, eu fico até brabo falando aqui, mas eu não consigo aceitar, cara. A vida é a partir da concepção e não tem coisa, até porque o espermatozoide, pra chegar até o óvulo, já é um negocinho vivo que vai correndo ali do lado dos outros e chega lá no óvulo, e aí sim acontece o momento da concepção, né? Então a vida existe desde o começo, não tem esse negócio de a vida começa depois. Isso aí pra mim é papo de gente que não tem ideia na cabeça. Sim, engraçado que bactérias em Marte são consideradas mais vida do que os próprios fetos humanos. Nossa, falou tudo. É verdade, tem vida em Marte. Aí vai lá ver uma bactéria, a gripe. Tem gripe lá na Terra de Marte, eles consideram vida. Uhum. Tá, mas só puxando o que o Davi tinha comentado antes ali, ele falou um pouco dessa parte do aborto ser algo mais... Vamos considerar isso em questões humanas e não tão em questão... Vamos adentrar nas questões religiosas ainda, vamos dizer assim.
um dos grandes motivos do que as pessoas pensam dessa maneira diferente, eu acho que é porque eles têm uma cosmovisão diferente das coisas, né? Uma visão moldada por outros parâmetros do que nós temos, né? E um dos motivos também de como a ciência visualiza essas coisas. Como eu falei ali da bactéria, por exemplo, parece que a ciência muda com base no que ela acha viável, entendeu? E as pessoas procuram esse auxílio, né, com base também no que eles acham viável. Há um tempo atrás, as pessoas corriam para a questão científica, tentando achar uma maneira de justificar, por exemplo, até mesmo o que a gente tem hoje de homossexualismo, algo do tipo, com base na ciência. Só que quando eles viram que isso não dava certo, eles fugiram disso. E isso acontece a mesma coisa em termos relacionados ao aborto. Se tenta achar, né, na maneira científica, uma justificativa para fazer isso. Inicialmente falava que eles diziam que não, o feto até tal semana não é humano ainda, sabe? Vai se desenvolver depois e tal, vai ter vida depois, não sei o quê. E eles utilizavam, olha só esse raio-x aqui, olha só, isso aqui mostra isso, mostra que não está desenvolvido, não sei o quê. Então eles utilizavam alguma coisa científica para dar justificativa para isso. Uhum. Como a ciência se aprimorou, aconteceu a mesma coisa da questão do homossexualismo, por exemplo. Foi demonstrado que não existia, né, essa célula gay, vamos dizer assim, que o pessoal sempre dizia que existia, algo do tipo. E a mesma coisa foi mostrada em relação ao aborto. Começou-se a ter aquele raio-x 4D, né, que mostra como é o feto, né, e mostra que em algumas semanas de vida ele já está muito bem desenvolvido, como o que a gente tinha falado. Então a própria ciência em si veio para desmerecer, demonstrou o contrário disso. E aí o que eles fizeram? Vamos rumar para outro argumento. Vamos dizer que isso é problema sanitário, sabe? Vamos dizer que isso é questão da mulher em si, é questão dos direitos, isso é relacionado aos direitos agora, e não mais a questão científica. Agora é os direitos. Então eles meio que acharam um plano B para isso. Não funcionou na questão da ciência. Então vamos achar um plano B aqui para ver se dá certo, entendeu? Então eles sempre tentam essas jogadas para tentar aprovar alguma coisa. Tanto é que isso, como não encontrou justificativa científica, foi aprovado por meio do direito, por isso que foi para o parlamento, né? Lá na Argentina. Então eles tentam achar um meio jurídico, né, e dizer que isso é relacionado ao direito da mulher ou algo do tipo. Cara, e é exatamente isso, essa questão das esferas, porque, por exemplo, tu falou ali que a ciência começou muito pelo contrário, a não mais favorecer essa ideia, porque eles se embasavam na ciência para poder embasar a ideia deles, mas a partir do momento que eles começaram a ver que a ciência começou a desmentir, não desmentir, porque na verdade a ciência não trabalha com fatos, trabalha com proposições, né? Trabalha com probabilidades. Então, a partir do momento que começaram a entender que existem muito mais razões, mesmo a partir da ciência, de maneira biológica, né? Da questão biológica, para entender que todos os argumentos que eles tentam defender são errados, eles começam a naturalmente migrar para outras coisas. E eles migraram, cara, para uma área que eu te digo que talvez seja mais importante que a ciência, porque é uma área que interfere pontualmente na vida do ser humano, que é o direito, cara. Então, eles entenderam que a partir do momento que eles começam a trabalhar isso na questão política, tem muito mais engajamento, e não somente mais engajamento, como tem mais resultado. E isso é o resultado que a gente viu no Senado da Argentina, esse é o resultado que a gente viu em outros tantos países que aprovam o aborto, porque são vários países que aprovam o aborto. Então, eles migraram para essa área, só porque tem uma questão que é muito interessante, que é aquilo que eu já estava falando no começo, que é a questão do princípio. Porque eles utilizam alguns princípios que norteiam essa ideia que favorece o aborto. Por exemplo, uma outra questão que quem geralmente é a favor do aborto é a questão que o aborto sempre existiu. Então eles entendem o quê? Teve até uma senhora de 91 anos, quando o Senado argentino aprovou, ela disse nas seguintes palavras: o aborto sempre existiu na Argentina, agora saiu do armário. Olha qual é a questão que eles utilizam. Que o aborto sempre existiu, e por ele sempre existir, ele precisa ser legalizado,
E se ele precisa ser legalizado, portanto, precisa de uma lei, precisa ter, né, votos a favores, para que isso não seja mais um tabu, ou para que o feto ele possa ter um aborto humanizado. Cara, isso chega a ser paradoxo, mano. Isso chega a ser dá até um revertério aqui dentro. Para quem não entende o que é revertério, né, é uma linguagem aqui do criciumense, aqui do povo criciumense do sul. E, cara, é algo assim muito... Não dá pra entender, cara. Como é que eu quero um aborto humanizado, mano? Tipo assim, não faz sentido, mano. O aborto por si só não é humanizado, mano. Tá matando um ser humano dentro da barriga, indefeso, então como é que ele pode ser humanizado? Só porque essa questão que eles utilizam é mais, na verdade, uma jogada de palavras. Por quê? Porque isso dá pra gente utilizar em várias outras coisas. Por exemplo, o assassinato sempre foi errado. Na verdade, o assassinato sempre existiu. Mas não significa que se o assassinato sempre existiu, significa que eu preciso legalizar o assassinato para que aconteçam assassinatos humanizados. Entendeu, mano? Isso não faz sentido, cara. Por exemplo, sei lá, mano, o infanticídio sempre existiu, o latrocínio sempre existiu, mas não é porque uma coisa ruim sempre existiu que significa que para eu solucionar esse problema, eu preciso legalizar isso, entendeu? É a mesma coisa a questão das drogas, cara. Todo mundo hoje tá falando, por exemplo, ou pelo menos algum tempo atrás, o pessoal sempre falava sobre essa questão da legalização das drogas, e pensam que a legalização das drogas é um ponto crucial e importante para a questão do tráfico e tudo mais. Mas, cara, se a gente olhar, por exemplo, pra Holanda, ou pra Amsterdã, na verdade, a gente vai ver que não funcionou, cara. Não funcionou, mano. Legalização das drogas lá não funcionou, da maconha não funcionou. Então, cara, a gente tem que entender essa questão, que a questão abortista, a questão pró-abortista, é mais uma questão de viés do que uma questão realmente, uma questão biológica ou uma questão racional. Porque o aborto, ele não faz sentido, cara. Mas as pessoas podem dizer, tá, mas na questão do estupro, mas na questão do não sei o quê. No Brasil, a gente tem pelo menos 3 casos que são permitidos. A gente tem quando, em caso de risco de vida para a mulher, no caso a mãe, que ela está grávida e por algum caso o feto pode trazer algum dano para ela, nesse caso é permitido. Quando a gestação ela é resultado de um estupro, que daí a gente entra naquela questão da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, era estuprado na verdade desde os 6 anos. E a gente também tem a questão do feto anencefálico. Anencefálico. É isso aí, né? Que são essas 3 questões que a legislação brasileira permite. Então, são questões, cara, que não são fáceis. Por quê? Porque mesmo a gente discutindo sobre falando sobre o aborto, a gente sempre tem que ter algumas questões em mente, em pauta. Porque por mais que a gente fale sobre a questão do aborto, não é uma questão simples de se lidar. Por exemplo, aquela menina que ela foi estuprada, ela era estuprada desde os 6 anos de idade. E daí, poxa, nasceu a criança tal, eles fizeram aquela investigação e viram que era o tio e tinha mais gente envolvida. E o juiz, ele deu por certo que, no caso, autorizou o aborto, porque no Brasil, em caso de estupro, é permitido. E foi abortado realmente. Então, assim, por mais que na verdade eu tenha essa convicção que mesmo nesse caso seja errado, porque do caos, olha que interessante, do caos ainda nasce algo bom, que é uma vida. Tipo, não, do caos não nasce morte, do caos nasce vida. Então, por mais que eu ache que isso seja errado, não é uma questão fácil de lidar, cara. Eu acho que não é dessa maneira como, por exemplo, essa questão pró-abortista trata. Não é uma questão de viés, cara. É algo que a gente tem que sentar, cara, e tem que ter uma discussão saudável. Tem que ter uma discussão, cara, que a gente tem que entender que realmente existem vidas em jogo. Então, a partir do momento que eu ponho a vida em primeiro plano, eu começo a tratar todas as outras questões de maneira racional, entendeu? Não posso tratar isso de uma maneira, de um viés ou de um pensamento teórico. Eu tenho que tratar isso como isso realmente deve ser tratado, que são vidas em jogo. O Deus em que acredito não é um Deus que castiga, mas que é amor, compaixão e esperança.
Esse é a frase de um discurso de uma ex-seguidora ultraconservadora do catolicismo, justificando o seu voto a favor do aborto. São palavras de alguém que parece conhecer o Evangelho, né, mas muito superficialmente, né, muito, muito pequeno. E aqui a gente entra numa outra parte, que acho que é uma parte bem da América Latina em si, que é a influência, né, do cristianismo nas nossas ações, no que nós fazemos. Aqui, eu vou dizer uma coisa, aqui no Brasil a gente tem um pouco de diferença em relação aos outros países latino-americanos, né, que aqui tem uma influência muito forte do protestantismo, né, então a gente tem o evangelicalismo, etc., uma influência muito forte, né. Em outros lugares a gente tem algo muito forte do catolicismo em si. E uma coisa engraçada é que o catolicismo se desenvolveu de uma maneira muito diferente aqui na América Latina do que em outros países, né, do que até historicamente, né, como se desenvolveu. E é engraçado que para esses países, para um país, né, que parecia ligeiramente muito católico, né, muito católico romano, vamos dizer assim, que é a Argentina, a aprovação de uma coisa vamos dizer assim, de um debate que para eles lá, né, e para a América Latina em si é algo muito difícil, muito complicado, né, em termos assim de debate no Senado, no parlamento, entre os deputados em si, a aprovação disso é um choque, né, para as pessoas. E a justificativa disso, em termos bíblicos, é um choque maior ainda. E apoiar isso, né, alguém que é seguidor de uma corrente ultraconservadora, como era ela, né, ou como eles se diziam, justificar o seu voto positivo, fazer, né, porque essas pessoas viram meio que líderes, vamos dizer assim, né, viram uma inspiração para outras pessoas, sabe? Então, essas frases parecem muito de efeito, não, mas Deus é amor, parece que eles sempre recorrem a isso, né, Deus é amor, compaixão, esperança e tal, e sempre recorrem a esse ponto. Só que se a gente for ver na escritura, até diante dessa questão do assassinato, e mesmo na questão do estupro ou qualquer outra coisa, os homens ou a própria nação ou o povo que assim cometeu aquilo, eles eram castigados por Deus, né? Então, por exemplo, as tribos, né, até agora tem uma parte do texto bíblico, né, em que uma tribo, acho que é a tribo de Benjamim, né, eles trazem as mulheres para serem estupradas. Uma das tribos faz isso. Deus não deixa barato. E todos eles perdem a guerra, né? Eles acabam... Provavelmente todos que estavam envolvidos morreram, né, ao fio da espada. Então, Deus castiga de forma penosa essas pessoas que fazem isso, trazendo maldições, né, sobre a vida dessas pessoas que cometeram esses atos horrendos, né? Até mesmo aquelas pessoas que, por exemplo, se casaram com mais mulheres, como é o caso de Davi, né, mantiveram, sei lá, relações incestuosas ou algo do tipo, sempre tiveram problemas, né, posteriormente, vamos dizer assim. Então Deus sempre, mesmo no período do Antigo Testamento, né, Deus sempre manteve o cumprimento da sua lei. Se você andar corretamente, vão vir bênçãos. Se você fizer o que é errado, vão provir maldições. Então, adentrando, né, nessa parte cristã, a gente, de forma lógica, né, e por questão moral em relação ao cristianismo, sabe que isso é errado diante de Deus, sabe que isso é a morte de uma pessoa, que é condenado nos 10 mandamentos e que é condenado também no Novo Testamento. Porque se o cumprimento da lei é o amor e você mata uma outra pessoa, que amor é esse, sabe? Sim. Eu não consigo ver o amor aí, né? Eu não consigo encontrar o amor aí. Então, até voltando mais na questão do Antigo Testamento, Deus cria, né, o ser humano, coloca nele vida, né, para ter uma relação amorosa entre eles, e tudo o que Deus criou era bom. Ele viu e era bom. E não só o ser humano em si. Tem toda a criação, todo o cosmo, né, como
tinha mencionado antes, que sai de um caos, sai de algo de nada, que era sem forma, vazia, é tudo criado de uma forma bela, né, perfeita, né, e Deus olha para tudo aquilo e vê que aquilo era bom, sabe? E não só nessas questões da vida em si, mas até de casos, por exemplo, que a criança vai sair com deficiência, né? Eu acho que você já viu nesse caso. Ah, não, a criança vai nascer, mas ela vai nascer com algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. E nós vemos vários tipos de crianças assim, né, que se desenvolveram e se tornaram, tiveram, né, complicações ali, contraindo doenças, às vezes não podiam andar, às vezes perderam um braço, uma perna, enfim. Mas pessoas que ou eram muito talentosas, muito inteligentes, ou se desenvolveram para o esporte, às vezes não tem uma perna, não tem um braço, mas foram muito importantes para o esporte e inspiraram outras pessoas. Então, aquilo ali é a expressão da criação de Deus, né, de uma forma perfeita. Então, no cristianismo não é só... também tem a questão do amor e tal, mas é a própria expressão da vida, é uma expressão do próprio Deus na criação. Eu ouvi falar tem um texto, acho que é de Moisés. Eu estava tentando entender o porquê, o porquê que não podia a idolatria. E deixa eu puxar isso para um outro texto, parece não fazer sentido nesse termo, mas vai fazer sentido. Por que não pode a idolatria em si? Porque quando Deus cria, nós somos a imagem, né? Vamos dizer assim, nós somos a imagem impressa do Senhor na Terra. É o que eu quero dizer com isso. Quando nós nascemos de novo, nós estamos sendo moldados para se parecer mais com Cristo, certo? Então nós somos nós somos uma imagem sendo moldada para se parecer à imagem de Cristo. Então, se nós somos a imagem do Senhor, nós fazermos outras imagens é como contaminar o próprio processo criacional do Senhor. Sim. Que é transformar nós numa escultura no qual Ele está esculpindo. Uma escultura viva no qual Ele está esculpindo. Então, trazendo isso para essas questões que eu tinha falado, a mesma coisa quando nós interrompemos a vida de outro ser humano, seja antes do nascimento ou depois do nascimento, enfim, né, nós estamos detratando, né, tirando a beleza e a perfeição da criação. Né? E isso se enquadra não só na questão da idolatria, mas também na questão do assassinato. Nós estamos cortando, destruindo um dos aspectos da beleza e da perfeição da criação. Então, infelizmente, né, essa questão do aborto não é só algo terrível, né, em termos de morte, de destruição, enfim, para uma família ou algo do tipo, mas é uma destruição, é uma imagem deturpada da própria criação do Senhor, sabe? Então é isso que é algo de pior, né, no ser humano. E esse é um dos problemas também do pecado, né, que não só faz com que um ser humano, né, homem, mulher, morra, mas que as pessoas vendo isso não tenham nenhum sentimento perante isso. Né? Você vê até onde vai a depravação do homem, eles não têm nenhum sentimento em relação a isso. Para eles tanto faz, e não só isso, eles vão às ruas e vibram como se fosse uma torcida de futebol. Né? Eles gritam e trazem faixas e bandeiras, e parece que eles vão votar em alguém. Você olha aquela manifestação, nossa, quem é que está sendo votado aí, enfim, né? Qual é o time que venceu o jogo aí? Não, eles estão uma celebração da morte, né, cara? Todos pintados, todo no meio da rua comemorando. Exatamente. E o que é mais louco, cara, é assim, ó. A gente tava falando ali, né, antes sobre a questão de a partir de qual momento é considerada a vida, né? A gente expressou a nossa opinião de que a vida é a partir da concepção, mas essa é a nossa opinião. Mas agora falando a partir do ponto de vista cristão, né, da Bíblia, se a gente for olhar lá o livro de Jeremias, logo no capítulo 1, cara, a chamada de Jeremias, Deus vai falar assim, ó: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E daí tu quer saber quando inicia a vida do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus? A vida se inicia antes mesmo de haver a concepção, cara. Deus já sabe a vida que vai ser iniciada. Então como é que a gente
sendo cristão, vai colaborar com um argumento que diz que a vida se inicia somente depois de 2 meses de gestação, somente depois de 3 meses de gestação. Não existe isso, cara. Ou tu é cristão e acredita que Deus, a partir do momento que Deus sabe que a vida vai acontecer, a vida já aconteceu, a concepção já é a vida, então tu não pode corroborar com um argumento terrível dizendo que um bebê com menos de 14 semanas não é vida, né? Isso não faz sentido do ponto de vista bíblico e cristão. E só lembrando, Israel, a tua fala sobre, na verdade, o que a gente comentou ali sobre a questão da celebração da morte, eu me lembrei de Moloque, né, cara? Sim. Talvez alguém que tá ouvindo não sabe quem é Moloque. Na tradição cristã, ele era um deus cananeu, um deus dos amonitas, na verdade, que por muito tempo foi adorado, enfim. Moloque, o que era? Era uma estátua de mãos abertas, e que os pais, enfim, eles levavam seus filhos recém-nascidos para darem como sacrifício a Moloque. Então, uma coisa que veio na minha cabeça aí, mas eu lembrei. Se o aborto, na verdade, tem um deus, esse deus é Moloque. São tudo os pró-abortos são tudo um bando de moloqueiro. Ai, meu Deus, cara. Tomara que ninguém ouça isso, cara. Bom, pessoal, em relação ao aborto, espero que a gente possa ter trazido um pouco de esclarecimento para sua vida em relação ao ponto de vista de racionalidade humana, assim como o ponto de vista do cristianismo, né? O ponto de vista bíblico. Espero que você também procure o conhecimento tanto na Bíblia quanto no meio mundano, né? Com livros, para entender que esse tipo de situação, esse tipo de permissão do aborto é algo errado e que não agrada os olhos de Deus. Nós oramos para que, ao invés disso ser cada vez mais liberado, seja cada vez mais proibido.